Pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar 6 relatos de lendas urbanas brasileiras. São lendas de arrepiar. Quem viveu essa época poderia explicar muito bem o que sentiu naquele momento. É verdade, são coisas que deixam a gente arrepiado. Terror em cima de terror. A primeira lenda, a maldição do Fofão. Quem nunca ouviu falar da maldição do Fofão? Por volta de 1986, espalharam-se boatos de que, ao desmontar o boneco do Fofão, personagem do clássico programa infantil Balão Mágico, era possível encontrar uma faca afiada escondida próximo à cabeça. Essa lenda existe até hoje, ainda que diga que quando anoitecer, o boneco atacava a criança enquanto eles dormiam. Coisas assustadoras. A segunda lenda, a procissão das almas. Essa lenda de Mariana, Minas Gerais, é a inspiração para o rito religioso que acontece até hoje na cidade. Conta-se que uma senhora vivia sozinha e passava o dia inteiro olhando a rua. Certa noite viu uma procissão se aproximar. A velha estranhou, pois nem mesmo os sinos da igreja tocavam, coisas comuns em dias de procissão. Mesmo assim, a senhora ficou da janela assistindo, próximo ao fim do cortejo. Uma das pessoas que participava se aproximou e entregou uma vela à senhora na janela. Ela guardou e foi dormir. No dia seguinte, quando acordou, se deparou com ossos no lugar em que tinha deixado a vela. O desfecho da lenda varia. Algumas versões dizem que a velha morreu, outras que a alma voltou para buscar os ossos na noite seguinte. No fim, a moral é a mesma. A procissão das almas não é para ser vista pelos vivos. Assustador, né? Arrepiou. Terceira lenda, o ladrão de órgãos. É comum ouvirmos história que envolve pessoas que são drogadas e acordam em uma banheira de gelo e sem um rim. Terror total. Pois bem, há uma lenda urbana brasileira que trata desse tema assustador. Diz a história que Leandro, um menino de 11 anos, ganhou de Natal um joguinho virtual. Nele o garoto podia conversar com outros jogadores de vários países. Ele acabou ficando bem amigo de um usuário chamado Lorder Sagodoara, que lhe mandou um link. Segundo o colega misterioso, era um jogo que ele próprio havia desenvolvido, cheio de inocência. Leandro clicou no link, que era, na verdade, um rastreador que mostrava o endereço da criança. No dia seguinte, o menino teria acordado em uma banheira cheia de gelo, com um corte na região das costas. Aterrorizante, né? Quarta lenda, o Capa Preta. Na década de 1970, os moradores de Juiz de Fora, Minas Gerais, teriam sido aterrorizados por um homem misterioso que andava pela cidade coberto com uma capa preta. Como se isso já não fosse bizarro o suficiente, houve ainda relatos de pessoas atacadas por esse ser obscuro. A população, claro, entrou em pânico. Grupo de habitantes se formaram para caçar o tal capa preta. O resultado de fazer justiça com as próprias mãos foi desastroso. Pessoas que não tinham nada a ver com a história, como um padre confundido por causa de sua batina, foram castigadas. Até mesmo o exército tentou resolver o mistério, mas o caso pareceu se resolver sozinho, pondo um fim à histeria. Na beira do rio que corta a cidade, foram encontrados uma capa e um bilhete de despedida do suspeito, que dizia ser mal compreendido pela sociedade. Quinta lenda, Gangue do Palhaço. Gangue dos Palhaços. Você deve ter visto na internet e provavelmente se aterrorizado
com a história de palhaços macabros que apareceram em vários países, inclusive no Brasil. A foto acima foi tirada deste vídeo, mas achando que essa onda de palhaço sinistro é de agora, não é de agora. Há alguns anos, uma Kombi azul circulava pelo Brasil, sem levantar suspeita, mas um dia crianças entraram nesse veículo e nunca mais foram vistas. Provavelmente tinha uma máfia aí de contrabando de órgãos. Isso mesmo. Reza a lenda que os garotos foram alvos da gangue dos palhaços, que roubavam órgãos. Os bandidos aproveitariam a empatia que as crianças têm pela figura cômica de circos e atraírem pela morte. Essa história foi tão disseminada que vários palhaços perderam seus empregos e sofreram ameaças de morte. Não é à toa que a fobia de palhaço surgiu na época em que essa lenda estava no auge. Olha só, hein? Se era verdade ou não, a gente não sabe. Mas pode ter certeza que muitas pessoas foram prejudicadas por essa lenda. Que terrível. Lenda número 6, a loira do banheiro. Uma lista de lendas urbanas brasileiras não estaria completa sem essa eterna diva do terror. Afinal, quem nunca tentou invocá-la no banheiro da escola? A versão mais aceita da história não é nada assustadora. Na verdade, Maria Augusta de Oliveira, nascida em Guaratinguetá, São Paulo, no século XIX, é um exemplo de empoderamento feminino, o que, pensando bem, pode ter sido assustador para a sociedade da época. Quando foi obrigada por seus pais a se casar ainda adolescente, situação comum na época, Maria Augusta fugiu para a Europa, onde viveu feliz até os 26 anos de idade, quando faleceu. A morte permanece em mistério até hoje, pois seu atestado de óbito sumiu, desapareceu. O corpo retornou ao Brasil, mas a mãe da garota se recusou a enterrá-lo, deixando-o na casa da família. A jovem só foi sepultada depois que a mãe sofreu uma série de pesadelos. Anos mais tarde, em 1902, o casarão da família virou a Escola Estadual Conselheiro Rodrigo Alves, e a lenda do que a alma da jovem ainda assombrava o lugar surgiu intensificadamente por um incêndio sofrido no prédio. Mas onde entra o banheiro nessa história? É aí que está o mistério. Nada liga o fantasma de Maria Augusta a banheiro nenhum. Provavelmente esse detalhe foi criado para evitar que os alunos da escola matassem aula no banheiro. Então aqui desvendamos a loira do banheiro. Na realidade é a loira, não do banheiro. O banheiro foi apenas um acaso para as crianças não se esconder das aulas. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. Deixe aquele like. Deixe aquele like maroto. A sua inscrição ela é muito importante para a continuidade dos nossos vídeos. Então, obrigado e fique com Deus.